culto de doutrina, começando às 9 horas, o estudo bíblico, e às 10h30, um intervalo, e logo depois o culto de doutrina. E à noite, às 18 horas, nosso culto de louvor e pregação do Evangelho. Na terça-feira à noite, nós nos reunimos como organizações missionárias. Atualmente nós temos a Mulher Cristã em Missão, temos também a Sociedade de Homens, o grupo voltado assim para meninos de 9 a 17 anos de idade. E nessas terças-feiras à noite, nós temos essas reuniões de ministério desenvolvidas com essas faixas etárias. Na quinta-noite, nós temos o culto de oração. Tanto terça como quinta, o horário de início são às 19h30 e finalizando por volta às 21 horas. Fora disso, no meio de semana, nós temos atividades de evangelismo, ação social também, inclusive na quinta-feira, e nesses próximos dias nós vamos iniciar o projeto Pão com Fé, voltado para a comunidade mais carente, inclusive atendendo até mesmo o pessoal da limpeza que passa pela rua no horário das 8 horas da manhã, e ali será a oportunidade da gente ministrar a palavra de Deus e servir um bom café das ruas do bairro. Maravilha. E no período da tarde está um assentamento do projeto de corte e costura e também culinária para funcionar nessa feira. Sendo que à noite nós temos um PGM no bairro Papagaio, ali na rua Bela Vista, 245, nessa quarta-feira, aos dias de quarta. E nos dias de sexta-feira à noite, um outro PGM que funciona ali na rua Pro Bahia, número 150. Então, assim, são as atividades da nossa Igreja Batista Estrela da Manhã. Amados, falando sobre a Associação Batista Feirense, ela foi fundada em 26 de setembro de 1956. Então, hoje tem cerca de 57 igrejas, afora congregações, e era composta pelas igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Baiana e Brasileira, as chamadas igrejas batistas tradicionais. Esse é o codinome que aplicam às igrejas mais antigas, igrejas batistas mais antigas, e prioritariamente foram iniciadas aqui no nosso país por missionários americanos. Aqui em Feira de Santana não foi muito diferente. E essa finalidade que temos como associação é promover a cooperação entre as igrejas associadas, estimulando a fraternidade e solidariedade, visando desenvolver a obra de evangelização, de missões, de ação social, de educação e até mesmo de literatura, atividades afins com os rumos que temos como denominação evangélica. Temos bairros em Feira de Santana que não tem nenhum trabalho de igreja batista, da nossa convenção, da nossa associação de igrejas, e inclusive é um dos nossos interesses, iniciar novas igrejas em Feira de Santana, nos bairros mais carentes, nos bairros mais necessitados, com especialidade. Também temos perspectiva de trazer para a Feira de Santana o projeto Cristolândia. Inclusive ontem, no aniversário da Igreja Batista Nova Geração, ali no Aviário, mencionado aqui pelo amado pastor Emerson, aquela igreja, as iniciativas, a gente estabeleceu um local de acolhimento das pessoas necessitadas, carentes, inclusive aqueles que entram no viés da drogadição, né? Coisas dessa natureza, e nós tentarmos recuperar essas vidas, inclusive canalizando daqui para Salvador esse atendimento na Cristolândia, Bahia, que existe ali em Salvador. E outro direcionamento nesse sentido seria um outro bairro em Feira de Santana, talvez ali o Rua Nova ou Baraunas, também, onde nós instalaríamos um local para acolhimento dessas pessoas. Inclusive, nesse tocante da ação social, da misericórdia, da beneficência,
É plano nosso, já nesse mês de maio, iniciarmos uma Taça Bernardino nesse sentido. Maravilha. Celebrando ali o Dia Batista de Ação Social. Que bom. Então são essas, inicialmente, as perspectivas que temos com a Associação Feirense para esse primeiro momento. Amém. Que bênção. Amém, pastor Abraão. Fique à vontade também para compartilhar aí a mensagem da palavra de Deus, né? Assim penso que a mensagem compartilhada encontrará guarida em nossos corações. Fique à vontade, pastor Abraão. Amém. Queria compartilhar com vocês acerca diante dos desafios que nós temos. Muitas vezes nós iniciamos, temos algumas tratativas e nos envidamos aos esforços de alcançar determinados objetivos, mas no decorrer da caminhada não raro nós encontramos com situações que nos deixam desapontados. E isso não foi muito diferente quando você abre a Bíblia, ali no livro de Êxodo, no capítulo 22 a 27, e você depara-se com aquela situação das águas amargas, em um local denominado Mara. Por conta disso, eu quero compartilhar contigo dessa mensagem, enfrentando os desapontamentos. Como nós podemos fazer isso? O texto está, como disse antes, Êxodo 15, de 22 a 27, que diz assim: Fez Moisés partir a Israel do mar e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque era isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor levou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e se acamparam junto das águas. Observe bem que no destaque do verso 23, que chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. As praias da vida muitas vezes ficam juncadas com troços das vidas desiludidas. Thomas Edison queria fazer uma bateria de níquel, ferro, alcalina. Ele fez 50.000 experiências e falhou 50.000. Alguém lhe perguntou: Você não fica frustrado com todos esses fracassos? Ele responde: De forma alguma, pois aprendi 50.000 formas pelas quais ela não pode ser feita. E por conseguinte, estou 50.000 vezes mais perto da experiência que por fim terá êxito. Edison usava os desapontamentos em seu próprio benefício. Em Êxodo 15, 2 milhões de pessoas estavam marchando da terra da escravidão para a terra da bênção. Havia 3 dias que estavam peregrinando água. O primeiro desses 3 dias se passou como novidade, mas quando se passaram o segundo e terceiro dia de peregrinações, os seus cânticos se transformaram em suspiros. Eles haviam sido menestréis, murmuradores. Havia deixado a verde fertilidade do rio Nilo e agora enfrentavam o silêncio do deserto. Ao caminhar penosamente do mar para a terra de Sur, que tinha 15 a 20 quilômetros de largura, defrontaram-se com uma das muitas provas a que Deus os submeteu enquanto os levava para a terra da fartura. Ao longo da sinuosa fila, fez-se ouvir a notícia de que havia água logo adiante. Com as gargantas ressecadas e os pés cansados, eles apressaram o passo. Quando os primeiros israelitas se ajoelharam à beira da água e a levaram à boca, ouviu-se um clamor de angústia. A água é amarga. O que você faria se estivesse lá? Ou talvez estávamos
Ou devamos perguntar: o que você faz quando as suas expectativas são frustradas e descobre-se que a água da vida é amarga? Existem 3 sugestões que podem nos ajudar para agora e para o futuro. Primeiro, procure descobrir o propósito do desapontamento. Ali Deus deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. No verso 25 diz isso. Por todo caminho Deus para o seu povo, não para o mal, mas para o seu bem. Ele o estava preparando para Canaã. O escocês Samuel Rutherford lê as mensagens de Deus através do envelope em que, por exemplo, se Philip Brooks tivesse tido sucesso como professor, o mundo teria sido privado de um de seus maiores pregadores. Segundo lugar, procure a pessoa que está por detrás do desapontamento. E o povo murmurou contra Moisés, diz no verso 24. Isso é comum. Murmuraremos contra a pessoa que está mais perto de nós, embora ela não seja necessariamente quem se deva. Desapontamentos acontecem como resultado das ações de outras pessoas, mas outras nossas próprias ações. Nos retirarmos para uma caverna da sorte ou do azar, todavia, não há que primeiramente tenha havido uma causa. Os desapontamentos acontecem devido à vontade permissiva de Deus. Ele pode decidir espinho na carne e permaneça, como está em 2 Coríntios 12, 7. E quando o faz, lembra como a sua graça abundante está disponível. Você vê isso no mesmo texto, no verso 9. Em terceiro lugar, procure empregar o processo de Deus para vencer o desapontamento. Moisés clamou, no verso 25. Isso nos faz a estrofe do hino, O Grande Amigo. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. O Senhor mostrou. Os comentaristas da Bíblia dizem que não havia árvores naquela região, mas Deus providenciou uma. Sempre pode propiciar o impossível. Ele realizou um milagre e as águas amargas se tornaram doces. Médico foi John Towler. Com Deus por perto, os males não têm peso e as lágrimas não têm amargura. Pouco adiante, amargas de mim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Além da amargura, Deus conhece a localização oásis para o teu refrigério. Que Deus nos abençoe, amados, em nome de Jesus. Em Feira de Jesus, são exatamente 15 horas, estou me despedindo de vocês, agradecendo ao Abraão França pela presença aqui hoje conosco e também agradecendo a